Fala, leitores da Bíblia. Hoje eu estou aqui no acampamento, no retiro chamado Sítio Vida, em Pedro de Toledo. E como não poderia deixar de fazer, estou aqui fazendo a leitura bíblica, né? E a leitura de hoje vai ser em Romanos, capítulo de número 13. Romanos 13. Aqui o apóstolo Paulo diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Bem, nessa primeira parte, o apóstolo Paulo está falando aqui dos deveres em relação àqueles que são investidos de autoridade. Os cristãos eles devem ser modelo também no que diz respeito à relação com o Estado, a relação com os juízes, com as autoridades civis, policiais, enfim. O que ele está dizendo aqui é que estas autoridades, nenhuma autoridade existe que não tenha sido instituída por Deus. É claro que a gente tem dificuldade, às vezes, em aceitar a autoridade de alguém que não faz uso da sua autoridade de um modo adequado, né? Mas, sim, todas as autoridades instituídas têm autoridade derivada de Deus. Então, nós devemos, sim, respeito, honra, a quem nós devemos pagar imposto, sim, nós devemos pagar imposto. E é claro, a Bíblia não está dizendo que nós temos que ser passivos em relação a tudo isso, sem tratar pelos meios legais, sem buscar a justiça pelos meios legais, mas nós não somos autorizados a desacatar autoridades, a criar, como é que eu posso dizer, motins, revoluções, nada disso, né? Nada disso é autorizado aos cristãos. Nós temos sim que fazer o que temos que fazer, com respeito, com justiça, sempre observando o princípio da sujeição e da submissão, ok? Então esse trecho fala sobre o fato de que as autoridades são ministros de Deus, né? Nós somos inclusive às vezes prejudicados, né, no nosso muitas vezes pelas autoridades, porque Deus está de alguma maneira aplicando alguma forma de nos corrigir, de nos disciplinar, né? Seguindo então, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há algum ou se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então o apóstolo Paulo trata aqui do que seria a lei régia do Evangelho, que é amar o próximo, né? Amar o próximo. De certa forma, o que ele está dizendo é que todos os mandamentos se resumem nisto. Então,
Quando nos é dito para não adulterar, significa que implicitamente, nós devemos amar o nosso cônjuge. Quando nos informa que nós não devemos matar alguém, significa que nós devemos preservar a vida do nosso próximo. Se nós não podemos furtar, é porque nós devemos amar tanto o nosso próximo a ponto de proteger a sua propriedade. Quando a lei nos diz que nós não podemos cobiçar nada do que é do nosso próximo, é que nós devemos amá-lo tanto a ponto de desejar o bem para ele, não querer algo dele. Então, tudo se resume em amar o próximo. Inclusive, o que ele acaba de dizer sobre as autoridades, sem dúvida, está também nesse bojo, né? nesse escopo. Nós devemos amar, inclusive, as nossas autoridades, a ponto até de orar por elas, de fazer o bem a elas. Por exemplo, como no final do capítulo 12, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Devemos fazer o bem a quem nos faz mal, né? Até se forem as autoridades. Seguindo então, versículo 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais a carne no tocante às suas concupiscências. Então, um modo de vida coerente ao Evangelho, coerente com a justificação pela fé, é uma vida santa. E nós temos que também manter essa consciência de que quanto mais tempo passa, mais próximos estamos do dia do Senhor, em que Ele voltará. Essa é uma grande esperança, uma grande expectativa, né? Enquanto estamos aqui nesse presente estado de coisas, devemos andar dignamente, devemos viver de um modo que agrade a Deus, nos revestindo do Senhor Jesus Cristo e não nos dispondo à satisfação dos nossos desejos pecaminosos. Bem, essa foi a nossa leitura de hoje, Romanos capítulo 13, e amanhã eu vou gravar um novo vídeo, talvez sejam esses vídeos postados no mesmo dia, mas a minha gravação vai ser uma por dia, como foi o combinado lá no último dia do ano de 2018. Um capítulo por dia até o final do ano. É isso. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.